Diante da presença da Mãe das Sombras, Shinpei diz que finalmente a encontrou e se pergunta o que ela fez durante o festival de verão. Se ele descobrir, poderá impedi-la. Tokiko diz que a deusa Hiruko copiou a aparência de Haine. Ela foi a primeira pessoa a ser copiada. E desde então ela segue usando essa aparência e gosta de ser chamada de Daniel Orivaldo da Silva. Gosta de ser chamada de Haine e diz que ela é a deusa da ilha de Hitogashima, Hiruko no Mikoto, a Mãe das Sombras. No entanto, ultimamente suas pernas começaram a enfraquecer devido à má nutrição, e por isso ela precisa trocar de corpo. Então Haine muda sua aparência e se transforma em Shiori, e pergunta para Shinpei quantas vezes eles já se viram. Shinpei, chocado em ver que ela ainda está viva, fala que foi ela que matou Osho, e que ela é o monstro que vai devorar toda a ilha, e pergunta se é isso que uma deusa protetora faz. Haine fica braba e usa suas mãos em forma de sombra para pegar Shinpei e tentar comê-lo. Tokiko imediatamente grita dizendo para ela não fazer isso. Haine diz que quase o mata, e que gosta de fazer suas refeições em silêncio, e por causa disso sugere que ele não fale mais com ela. Tokiko bate palmas e a enfermeira, que também é uma sombra, aparece levando 2 caixões consigo. Tokiko diz que cerca de 4 pessoas morrem por ano em Hitogashima, por doença ou acidente. Eu achei pouco, eu acho que cabe mais. E diz que todo esse tempo estavam dando esses cadáveres como alimento para Haine, assim como seu pai, seu avô, seu bisavô e assim sucessivamente. So está com muita raiva ao ouvir tudo que a irmã diz e pergunta para ela o que tem dentro dos caixões e se ela está dando pessoas para aquela pirralha comer. Sim. Haine está animada e diz que hoje terá um banquete. Então a enfermeira tira a agulha do braço dela e Haine se aproxima dos caixões. Haine deleta a porta dos caixões e vemos um cadáver de um homem. Então ela deleta a porta do outro caixão e, para nossa surpresa, está o corpo de Osho. Todos ficam sem acreditar no que estão vendo. Haine pede para Osho se aproximar e diz que aquele é o corpo que ela não conseguiu devorar. Shinpei pergunta se é realmente a Osho, pois ontem cremaram o corpo dela e juntaram as cinzas. Tokiko diz que seu pai trocou o cadáver dela e Haine copiou as cinzas de outra pessoa. So cai ajoelhado e pergunta como eles chegaram a esse ponto e por que estão cuidando dessa garota. Shinpei pergunta se Tokiko já sabia de tudo, que estavam atrás de Shiori e da morte de Osho também. Ela diz que não sabia de nada sobre a morte de Osho, muito menos que ela e sua sombra haviam se unido para tentar salvar Shiori. A única coisa que ela sabe é que Osho morreu porque meteu o nariz onde não devia, e diz que fez tudo isso pela Haine e pede para que ele entenda. So se aproxima um pouco de Tokiko e pede para ela calar a boca, e diz que não pode acreditar em toda essa loucura. E explodindo de raiva, pergunta onde está o pai deles. Quero café! Que deselegante. Totalmente deselegante. Tokiko também está com raiva e diz que ele não sabe de nada, que é melhor ficar quieto, e o chama de idiota. Ela diz que por culpa dele, ela foi envolvida nessa história. Enquanto isso, Haine dá aquela tossida saudável e acaba enchendo sua mão de sangue. Ajuda o maluco, tá doente! Tokiko diz que não tem opção, pois se Haine morrer, a mãe deles também morre. Ela diz que sua mãe não está viva porque se curou da doença, mas porque o pai implorou para que Haine a transformasse em uma sombra, para que ela não pudesse morrer. So entende que sua mãe não está mais viva, porém são tantas informações para assimilar que não consegue dizer uma frase sequer. Então Tokiko diz que não há problema nisso, já que So e Shinpei também tratam a sombra de Osho como se fosse a verdadeira. Nesse momento, Haine escaneia o cadáver do homem e o devora, sobrando apenas a Osho. Shinpei olha e diz que se Haine devorar Osho, ela vai desaparecer para sempre, e diz que não pode permitir isso. Ele fala que as sombras, quando escaneiam, ficam imóveis por alguns segundos, o que deve valer para Haine também. Haine coloca sua mão sobre o corpo de Osho, e quando está para devorá-la, Shinpei pede para Osho imprimir a cópia em sua mão. Então, uma arma de pregos aparece em sua mão e imediatamente atira na sombra bebê que está segurando Osho, fazendo a sombra de Osho cair no chão. Atrás de Shinpei, a outra sombra bebê pula para atacar Osho, mas ela acaba o cortando em pedaços com seu cabelo. Sem perder tempo, ela consegue pegar o corpo original dela. Haine diz que isso foi jogo sujo e fala que aquele corpo era sua refeição deliciosa. Tokiko não entende e pergunta o motivo deles irem contra as sombras. Ela diz que não há como vencer. Osho diz que a Tokiko que ela conhece nunca faria isso por livre e espontânea vontade, e diz que na real as sombras estão apenas usando ela, se aproveitando de sua fraqueza e brincando com seus sentimentos só para saciar essa fome que não acaba. Ela pergunta se ela vai apenas empurrar isso com a barriga e não fazer nada, e diz que não vai deixar que façam isso com a melhor amiga de sua irmã. Ela diz para
para Raine que não importa se ela é uma deusa, e fala para ela não subestimar os humanos. Então, a enfermeira se transforma em um monstro ainda maior e corre na direção de Shinpei. Ele diz que a melhor opção a se fazer agora é a Osho quebrar o seu pescoço e ele fazer o loop. No entanto, Osho passa a toda velocidade por ele, em direção à enfermeira monstro. O monstro usa sua mão para atacá-la. Ela desvia e corta o braço no meio, mas acaba levando um chute que a joga contra uma rocha. O monstro vai até ela e lança uma pesada destruindo a pedra. Porém, Osho desvia e pula para longe. Osho consegue recuperar seu braço e vai para cima da enfermeira. Ela finge que vai acertar o rosto dela, quando na real ela acaba acertando a sombra plana da enfermeira, fazendo ela desaparecer. Shinpei se aproxima de Raine e diz que se for morrer, vai morrer lutando. Enquanto de fininho, Raine usa sua mão de sombra para tentar pegá-lo. Antes que ele consiga atirar, infelizmente tanto sua arma quanto seus dedos são cortados, e ele cai no chão agonizando de dor. Então a sombra de 4 braços aparece segurando Mil. Raine vai devorar Shinpei. A sombra diz para Raine parar. Raine diz que eles roubaram a sua refeição. A sombra diz que não quer saber disso, então Raine faz bico para ele. Ele diz para ela não se preocupar, que depois vai recuperar o corpo de Osho, e enquanto segura Mil pela cabeça, diz para Raine não devorá-la, pois ela é uma refém valiosa. Raine diz para ele ficar quieto, pois ela já sabe disso. Ele diz para os outros que Mil ainda está viva, mas caso se aproximem dele, vai esmagar a cabeça dela como se fosse uma melancia. Tokiko não gosta nada disso e pergunta o que significa isso, já que a sombra havia prometido para ela que não envolveria Mil em tudo isso. Ele diz que isso não faz a menor diferença, já que amanhã, no dia 24 de julho, todos vão morrer no festival de verão. Tokiko diz que a última refeição no festival de verão vai curar o corpo de Raine, e que sua mãe vai voltar a viver, e tudo voltará a ser como antes, e diz que esse é o plano do seu pai. A sombra diz que agradece a família dela por tudo, no entanto, todos vão morrer em breve. De repente, So se joga na frente dela e acaba levando um tiro fatal. A sombra diz que o pai dela está ciente de tudo. Enquanto isso, em outra parte da caverna, Ryunosuke está bastante ferido e quase perdendo a consciência. Para sua sorte, Tetsu aparece na sua frente. Então Ryunosuke pede desculpas para sua irmã e diz que vai ficar por ali mesmo, e desprende seu cabelo, deixando agora Rizuru no comando do corpo. Ao soltar o cabelo, Tetsu a reconhece e diz que é a moça com peitos tamanho H, que estava no funeral de Osho. Rizuru diz que na verdade o tamanho é G e pergunta onde está Mil. Ele diz que um monstro a pegou e que vários bebês monstros começaram a aparecer. Ela pergunta onde está a arma dele. Ele diz que perdeu ela em algum lugar. Ele havia pegado a arma e disparado nos monstros, porém nada aconteceu a eles. Então ele fugiu e depois disso não se lembra de mais nada do que aconteceu. Rizuru diz que ele tomou a decisão certa e pede para ele carregá-la, pois ela está fraca demais para andar sozinha, e diz para ele levá-la para as profundezas da caverna. Tokiko acaba levando um tiro na cabeça. Raine diz para Osho ir até ela bem devagar. Osho, em lágrimas, diz que não vai perdoá-los. A sombra pergunta quem é que liga para perdão e diz que se ela não se aproximar, a Mil vai morrer. Shinpei fala se ela quer tanto devorar os humanos, ele diz para ela o devorar no lugar de Mil. Nesse momento, Raine usa uma pequena mão de sombra que se aproxima do olho divino de Shinpei e arranca ele à força. E diz para ele que não tem sentido em bancar o idiota só para morrer. Ela também diz que Osho não é uma sombra defeituosa, caso contrário, não teria derrotado a enfermeira. A verdade é que ela evoluiu, então Raine usa seu poder para tentar consertar a mente dela, pois diz que não tem utilidade em apagá-la, pois precisa do máximo de ajuda no festival. Ela tenta apagar o olho de Shinpei, mas o olho acaba voltando para ele. Raine diz que não consegue apagar o olho, e fala que tudo está dando voltas sem fim, e que isso não é justo. A sombra diz para Shinpei que seu olho direito ignora o fluxo do tempo, a partir de uma dimensão superior, e observa múltiplos mundos paralelos. Ele agarra Shinpei e o traz para perto de si, e diz que ele tem o poder de transformar o mundo que ele observa em realidade. Ele diz que é realmente um poder assustador, mas felizmente ele ainda não dominou esse poder. Ele fala que o poder está incompleto, pois só é acessível quando Shinpei perde os sentidos a morrer. Então diz que eles só precisam mantê-lo vivo até o fim. Nesse momento, ele esmaga a cabeça de Mil e diz que Shinpei ficará na caverna até o fim do dia de amanhã, sem poder fazer nada, só poderá respirar e cair em desespero. Shinpei diz que está ferrado. Se não conseguir voltar através do loop, não vai poder recomeçar tudo de novo. Ele fala que quebrou sua promessa outra vez, que não foi capaz de proteger a todos e pede desculpas para Mil e Osho. Do nada, o policial Tetsu aparece e diz que espera não estar interrompendo nada. Antes que a sombra pudesse falar alguma coisa, tem a cabeça explodida por uma bala e acaba soltando Shinpei. Rizuru, que está de longe, diz que só tem mais uma bala e pretende usá-la em Shinpei. No entanto, ao mesmo tempo que atira na direção de Shinpei, a sombra o protege com o escudo e atira no olho de Rizuru, a matando imediatamente. Em seguida, também mata Tetsu. A sombra diz que foi por pouco, quase que Shinpei morre, e diz que agora não sobrou ninguém para interferir. Shinpei agradece e a sombra não entende nada.
Ele diz que graças aos outros, ganhou tempo para beber o remédio. Então vemos nas memórias de Shinpei, quando ainda estão nos túneis, ele diz para os outros que se algum deles morrer ou for ferido sem chance de se recuperar, ele vai usar o loop. So pergunta se ele vai se suicidar e como ele vai fazer isso. Shinpei diz que pretende usar o cloreto de mercúrio e pergunta qual é a dose letal. So diz que apenas uma gota é o suficiente. Então ele diz que se beber a garrafa inteira é certeza de que vai morrer. So diz que sim, porém vai doer pra caramba. Shinpei está no chão agonizando de dor e a sombra diz que não esperava por tanta agressividade. Shinpei fala que vai fazer isso inúmeras vezes e no fim matará todas as sombras. A sombra diz que não há como salvá-lo e pede perdão a Raine. Raine, agoniada, diz para ele esquecer Shinpei e pede para ele olhar para Osho. Ela diz que Osho começou a reverter a sua corrosão. Osho diz que Shinpei está arriscando sua vida e que ela não tem tempo para ficar dormindo agora. Raine diz que ela está devolvendo a corrosão, então ela diz para a sombra matar Osho o mais rápido possível. Quando a sombra tenta matá-la, Osho desaparece e Raine diz que Shinpei a levou junto. Enquanto fazem o loop, Osho pede desculpas para Shinpei e diz que por sua causa todos estão mortos. Shinpei diz que ela está errada e que não é hora de chorar pelo que já passou e pede para ela focar no presente. Ele diz que juntos vão matar Raine mesmo que isso custe sua vida. Osho diz que vai a qualquer lugar quantas vezes for necessário, enquanto estiverem juntos. Então Shinpei volta para o dia 22 de julho, para o momento em que se encontrou com Rizuru e contou sobre ser um viajante no tempo. A diferença é que dessa vez ele está com Osho. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.